Para alcançar a sua aprovação no vestibular, você precisa de 3 pilares. E como o próprio nome diz, se são pilares, são fundamentais. Ou seja, na ausência de um deles, você não atinge o seu objetivo. Os 3 pilares são, primeiro, conteúdo. Se você não sabe o que está sendo pedido na prova, você não vai acertar. Segundo, controle emocional, principalmente naquelas carreiras que são mais concorridas. Se você não souber lidar com as suas emoções, dificilmente você vai conseguir apresentar o conteúdo que você estudou e está ali diante de você na hora da prova. Também é fundamental no vestibular o terceiro pilar, domínio e estratégia de prova. Você precisa conhecer a prova para se dar bem no vestibular. Conteúdo, controle emocional, estratégia e domínio de prova. Os 3 juntos te levam à aprovação. Essa resolução aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí pode não ser a faculdade que você escolheu, mas ela é banca VUNESP, então é mais um elemento, mais um conteúdo para você entender, dominar e saber como vai fazer para a prova que você escolheu. Vem comigo que eu vou resolver com você essa prova de inglês. Te vejo lá. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Meu nome é Celso, professor de inglês. Eu sou especialista em inglês para o vestibular. Estou aqui para resolver com você a prova da MED Jundiaí, que é uma prova VUNESP. Então, se você está estudando para medicina, você quer a Unesp, a Unifesp, a FAMEM, a FAMERP, que são as universidades públicas aqui de São Paulo, você tem que assistir essa resolução. Se você quer a Santa Casa também, que tem pouquíssimas vagas de cotas, mas está lá para você conseguir dominar, tem que saber o que cai aqui. Tá certo? Antes de mais nada, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Deixa aí seu like, comece a seguir. Se inscreva no canal, porque quando você faz esse tipo de ação, você está sinalizando aqui para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se você vai ficar aqui até o final, também mostra que o conteúdo é relevante. Mas já deixei seu like, já se inscreve. Esse canal é feito para vocês e vocês estão se inscrevendo cada vez mais, deixando cada vez mais comentários bacanas, legais, estão pedindo orientação. Então isso indica que o conteúdo é legal e eu consigo passar mais tempo aqui, consigo inclusive aumentar a frequência de vídeo. Esse vídeo aqui é o segundo que eu subo numa semana, o que mostra que eu estou conseguindo, graças a vocês, trazer esse conteúdo de graça para você. Tudo bem? Vamos lá? Prova da Medicina Jundiaí. Eu vou resolver aqui a prova de inglês. Eu já vou colocar ela aqui para você ver. Na MED Jundiaí, o que que você tem? Você tem 5 questões de inglês em uma prova no primeiro dia, né? Ela tem 40 questões. Então, eu não vou nem discutir com você o peso que a prova de inglês tem nesse vestibular. O que eu sempre venho falando é o seguinte: domine inglês, aprende inglês, assiste as aulas aqui comigo, veja, perca esse medo, perca esse ranço, abraça, vem comigo, tá? Eu pego na sua mão, te explico, te ensino, te ajudo, te oriento e você garante esses pontos. E o que eu acho mais legal, mais divertido aqui, que é uma coisa que você vai aprender comigo e você já vai usar na faculdade assim que entrar. Tá? Então não tem como discutir. O inglês, ele é a língua franca do conhecimento. O que você vai aprender comigo, ler textos em inglês no mais alto nível, você já vai aplicar na faculdade. Depois você vai ter que aprender a falar, isso é uma outra história. Mas o legal é isso. Não estou ensinando alguma coisa para você que vai ficar no fundo da gaveta, só valeram alguns pontinhos no seu vestibular. Isso aqui você vai levar para a vida. Certo? Deixa eu colocar a prova aqui para você. Deixa eu colocar ela mais bonitinha aqui. Isso, tá legal. Acho que ela tá um pouquinho grande só, né? Vou reduzir um pouquinho o tamanho dela aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Ela começa na 31, tá? Então 11, 12, 13, 14, 25, 31. Eu tenho um texto aqui e eu vou manobrando o texto aqui para você, as questões, na verdade, para você entender. Então tá aqui, ó. O que eu sempre falo para você quando você pega uma prova VUNESP, tá? A prova VUNESP tem certas características que você deve conhecer. Vai vir um texto, nesse texto terão questões de interpretação e leitura de texto, mas leitura, tá? Não é interpretação não, é leitura de texto. É o que está no texto, a alternativa ali vai indicar se você sabe ler ou não ler o texto. O que a banca VUNESP quer de você é que você seja um leitor
do mais alto nível na língua inglesa. Só que não dá para fazer uma prova só de leitura de texto, bem que a banca gostaria, porque é a melhor maneira de verificar. Então, o que a banca faz? Ela busca alguns elementos de coesão e clareza de um texto, pronome relativo, conjunção, e para verificar a sua proficiência, a sua habilidade na leitura de texto. É isso. Então, tem algumas questões que você vai resolver dessa maneira. Paralelo a isso, terá algumas questões de vocabulário para testar até onde estende a sua capacidade de fazer a leitura. Às vezes a banca coloca uma palavra que realmente elimina. É assim, é uma palavra ou você sabe ou você não sabe. Às vezes a banca coloca uma palavra que é muito específica e por ser muito específica, você consegue chegar nela por meio do contexto, tá? Então assim, você já sabe que vai ter esse tipo de questão. Dito isso, o que eu quero dizer para você? Você determina como você faz a prova e não a prova fala como você tem que fazer. Então assim, essa primeira questão, a 31, eu não faria. Ela seria a última que eu faria, porque ela pergunta sobre a ideia geral do texto. Antes de ler o texto, eu vou passar pela prova, vou resolver outras questões, vou ter uma ideia do que o texto está falando. Aí sim, quando eu já estiver preparado, já estiver ali familiarizado com o tema, aí sim eu vou fazer a leitura. Então, isso que eu estou falando parece simples, mas nossa, faz diferença, faz muita diferença. Porque como eu disse no começo, você tem 3 pilares para sua aprovação: domínio de conteúdo, controle emocional, estratégia de prova. Estratégia de prova eu acabei de falar uma para você. Só que a sua gestão de tempo faz parte aqui da sua estratégia de prova. Saber fazer a prova também é importante. Então você tem que saber manejar o tempo dessa prova. Então, se você tem um domínio de conteúdo que permita que você resolva questões de uma maneira direta, é isso que você vai fazer. Então, a princípio, eu não faço a questão número 31. Eu vou dar uma olhada na 32. E a 32 me fala de 2 parágrafos. Eu vou ali na 33 e aqui é o que eu falei sobre vocabulário. Deixa eu puxar ela aqui um pouquinho para você. Eu acho que você consegue enxergar e eu vou ter que colocar meu óculos para enxergar. Essa questão aqui é o que eu falei sobre vocabulário. Ou você sabe ou você não sabe. Qual é o drama aqui? Struggle. Struggle. Você que está trabalhando lá, faz o curso comigo, está acompanhando. Essa palavra já passou na sua frente no 2º ou 3º mês de preparação, tá? E eu peço para vocês, assim, eu já tenho esse número. Os 2 primeiros meses mudam a sua vida em relação ao inglês, da maneira que eu faço a abordagem. E ali, nessa frequência com que você vai lendo os textos, algumas palavras aparecem. Então, dificilmente você vai chegar no seu 90º dia de curso e não vai ter cruzado com a palavra struggle. Struggle é uma palavra comum na língua inglesa. Então, o que a banca fez aqui? Eu quero saber se você sabe o que é struggle, tá? E as várias formas que eu posso interpretar essa palavra. Por quê? O que é struggle? Struggle é uma luta. Mas não é uma luta apenas física. É aquela luta, a sua luta do dia a dia para acordar cedo e trabalhar um pouquinho, ganhar aquele saláriozinho, mas melhorar a sua vida. A sua luta diária de estudar e melhorar a vida sua e da sua família porque você foi aprovado no vestibular. E tem que ser nesse, porque a universidade pública, porque a faculdade de medicina é muito cara, aquela coisa toda. Isso é o que a gente chama do struggle, tá certo? Só que a prova também faz o seguinte, ela já consegue cancelar, eliminar quem faz a prova pela metade. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que conhece struggle e sabe que é isso, luta, essa batalha diária, mas é uma luta um tanto quanto figurada, metafórica, poderia até dizer. Só que eu tenho ali nas alternativas quem? Eu tenho a letra E, unbeatable, fight, luta. Unbeatable é negativo de beat, de você, não é de batida, aqui a batida da música, é de bater mesmo, de superar. Então é uma batalha que você não consegue vencer. E o texto está falando do quê? They scream in a desperate move and a sign of Japan's struggle to accommodate these many visitors.
A faixa, a tela, tá? Screen, a tela, é uma tentativa desesperada e um sinal da luta japonesa do Japão para acomodar os seus muitos visitantes. Então o Japão está lutando, o Japão está batalhando. É um desejo sincero? É um esforço intenso? É uma urgência crescente ou é um pacto desejado? Struggle, como eu falei, luta, batalha, esforço intenso. Então, essa questão, ou você sabia, ou você tinha passado pelos programas, pela minha plataforma, pelo treinamento, que essa palavra ela é comum. Ela é comum no texto. Então, em algum momento, ela vai aparecer para você. É o domínio de vocabulário. Não dava para você chegar nessa aqui pela derivação. Essa aqui, bem honesto. Se você olhou para essa questão, se você chegou a fazer essa prova, professor, não tinha como saber. Não tinha como saber mesmo. Tá? Como é que eu saberia? Frequência de leitura de texto, textos selecionados, textos escolhidos. Eu aposto com você, se a gente pegar uma prova da FUVEST dos últimos 5 anos, eu tenho certeza que em algum momento essa palavra vai aparecer. É dessa forma que as bancas avaliam. Professor, um pouco quanto injusto. Vamos lá, injusto. Eu sei, com certeza, que todo mundo aqui tenta fazer pelo menos uma redação a cada 15 dias. Eu sei que todo mundo aqui tenta, de alguma forma, suprir as dificuldades com português, matemática, física, química. Muitas vezes compra uma plataforma suplementar. Por que quando a gente fala do inglês, o tratamento é diferente? Porque fala, professor, mas eu tinha que fazer um curso de inglês, meu pai não tinha dinheiro para pagar. Tudo bem, mas quem disse que você precisava fazer um curso de inglês? E aqui eu vou fazer uma pequena fofoca com você, tá? Às vezes eu dou uma olhadinha nos grupos de alunos. Eu tenho alunos queridos que me colocam nesses grupos para eu saber o que as pessoas estão falando e quem precisa de uma ajuda de inglês eu estou lá disponível. E eu vejo muito aluno falando, eu falo inglês, então o inglês para mim é fácil. Não caia nessa. Não é assim que funciona. Você não precisa falar inglês para ir bem na prova do vestibular. Você precisa estudar corretamente para a prova. Você precisa aprender a ler os textos. No mais alto nível. Se você der uma passadinha aqui no YouTube e ver meu vídeo falando sobre qual é o nível do inglês no vestibular, você vai ver lá como eu explico para você. Outra, não é porque você sabe falar que você sabe fazer a prova. Saber falar, todo mundo fala português. Você conhece alguém que gabaritou a prova de português? E a prova de português é no mesmo nível da prova de inglês. Então, vamos perder esse ranço com o inglês. Vamos entender como é que funciona. Tá aí, existe. De tanto que existe, que eu comecei a dar aula e vi que existe aí um monte de gente precisando de ajuda. Certo? 34. 34, muito parecida com a 33, só que a palavra while é mais comum. E aqui é o seguinte, ele está querendo saber, você tem que saber o que significa while. O while é um advérbio que coloca as coisas em simultaneidade, ao mesmo tempo. Pronto, por isso todo mundo já foi lá na 34B, ao mesmo tempo que. Só que eu quero que você saiba que por falar de simultaneidade, nem sempre o while vai ser simultâneo, depende às vezes do contexto. Nesse caso aqui, sim, foi direto, foi tranquilo, tá? Mas a própria VUNESP colocou ali uma alternativa de contraste. Para quê? Para pegar aquele aluno que bitola em tabela. Não existe muito tabela em inglês, tá? Idiomas funcionam um pouco diferente da matemática, da química, da física. O idioma é uma habilidade e as palavras elas fluem conforme o contexto. No ano anterior, teve muita questão com while na banca da VUNESP, teve na Santa Casa, se não me engano. Só que o while não estava como simultâneo, apenas estava como simultâneo e também como oposição. E a questão era exatamente sobre isso. De acordo com o texto, o trecho do texto, indica o mesmo uso do while. Você tinha 4 alternativas apenas para simultâneo e apenas uma que era simultâneo e também oposição, como estava no trecho do texto. Aqui está tranquilo, ó. Enquanto protegem as suas ruas, que são famosas por seus pontos turísticos e seu particular modo de vida.
Ou seja, ao mesmo tempo que protege as ruas, protege os seus pontos turísticos e protege o seu particular modo de viver. Ao mesmo tempo, simultâneo, letra B na 34. Então eu fiz a 33 e eu já fiz a 34. Eu posso tentar fazer aqui a 35, que ela vai ser uma de pronome. Ela vai falar assim, ó, this dedication, que introduz o último parágrafo. Essa aqui, às vezes, eu acho que tem alguém que assiste as minhas aulas lá na banca e fala, vamos quebrar aquele cara lá que ele tá adivinhando a nossa prova toda. Porque o que eu falo em sala de aula? Um pronome retoma algo que foi dito anteriormente. E o que ele está falando aqui, ó, this dedication introduz o último parágrafo. Então, ele começa o último parágrafo, só que continua com a minha ideia. Qual que é a ideia? Alguma coisa foi citada anteriormente. Então, ao contrário do que parece aqui, dá a impressão que eu vou ler o último parágrafo e acertar a resposta. Não. O this dedication está retomando alguma coisa que foi citada anteriormente. Portanto, eu tenho que ler o parágrafo anterior. Na verdade, eu tenho que ler os dois. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Nem olha para as alternativas. Vai direto no texto, tá? Por quê? Porque senão você vai se perder. Vai por mim, você vai se perder. Ele é feito para te enrolar. Então, ele começa aqui, ó. Opa, errei, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse miolinho aqui do texto, tá? Tô aqui com você, ó. Mas se a tela tem o significado, o sentido de manter as pessoas distante, ela não está fazendo isso ainda. Os visitantes ficam pensando, imaginando como efetivo isso pode ser. Isso pode funcionar por alguns dias, mas eu tenho certeza que alguém vai fazer um buraco e vai tirar uma foto em algum momento. Disse o Yuri Valin, um turista do Cazaquistão. Ele está desapontado porque ele perdeu uma foto crucial, um ponto crucial, né? Mas ele diz que ele vai voltar e vai tentar de outro lugar da tela. Ou seja, ele vai insistir para tirar foto. Botaram uma tela lá, ele vai voltar para tirar foto. Essa dedicação é uma surpresa para o senhor de 65 anos de idade, o seu Kazuhiko Iwama, que viveu a sua vida toda em Fuji Kawaguchiko, tá certo? A dedicação de quem? Do turista. O cara tá determinado a tirar uma foto de quem? Aí você vem aqui, ó. É o Monte Fuji, o ponto turístico mais famoso do Japão, né? E você percebe que a foto foi tirada por um buraco feito numa tela. Depois a gente vai entender por que botaram uma tela ali. Então, na questão 35, a atuação dos japoneses na preservação dos recursos naturais de seu país? Não. Compromisso dos japoneses em deter turistas imprudentes? Parece, mas não é isso que ele falou. Empenho de turistas em fotografar o Monte Fuji a despeito das objeções? Perfeito, letra C, 35. Só que, se você tivesse lido o texto 2 vezes, 3 vezes, brigado com as palavras que você não conhece, eu não sei essa palavra, eu sou muito burro, eu vou ter que fazer cursinho de novo, meu pai vai me matar, não aguento mais, eu quero largar a mão. Já passou um monte de coisa na sua cabeça porque você não passou por aqui antes. Se você fez o que eu falei, a letra C está simples, mas se você tivesse feito tudo aquilo que eu falei, você ia voltar aqui e ainda ia ficar entre a B e a C e capaz de cravar a B que estava errada. Porque a ideia de deter os turistas imprudentes é de colocar a tela. Você vai perceber isso no texto. Só que ele perguntou disso aqui, o this dedication, que é a letra C. Só para cumprir a obrigação, né? Letra D. Há o perigo que se expõe turistas para alcançarem locais de difícil acesso. Isso é uma outra história que você já viu acontecer lá no TikTok, no Instagram. Pessoal que morreu tentando fazer a melhor foto. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui no texto. Letra E. Disponibilidade do governo local japonês em atender aos anseios da população? Nada a ver, fora. 35, letra C, faltam as 2 primeiras questões. Só que você já sabe do que o texto está falando. Que os turistas vêm nesse local, tem uma loja de conveniência e o Monte Fuji está lá atrás. Aí o pessoal vem aqui e fica aglomerando para tirar foto do Monte Fuji. Aquelas fotos horrorosas, né? Foto horrível. Mas o turista, normalmente, ele é meio assim mesmo, ele
Bom, eu não quero falar sobre as minhas opiniões sobre o turismo, como fazer turismo e tudo mais, né? Estou falando só o texto relatando um fato aqui. Vamos ler o que tem do texto para acertar a 31 e a 32. Você poderia ler os 2 primeiros parágrafos apenas e vir aqui, né? Mas já vamos fazer geral e acertar. Um grupo de turistas faz uma roda, o Will roda. Um grupo de turistas faz uma roda com a sua bagagem. Eu não sei o que é bulky. Depois eu vou olhar no dicionário. Através da multidão em procura de uma perfeita posição, do perfect shot. Shot é da máquina fotográfica. Não dá para traduzir shot. Você já entendeu? Perfect shot, a tirada perfeita. Não dá para saber. Mas eu entendo perfeitamente o que o texto está me falando. Perfect shot. O melhor lugar para tirar a melhor foto. They gather, eles se juntam num pavement opposite of convenience store, na calçada oposta a uma loja de conveniência. Mas essa não é uma loja qualquer. Surgindo, erguendo, elevando-se, atrás está a mais alta montanha japonesa. Topo da mais alta montanha japonesa. Você tem o majestoso Monte Fuji. O pico nevado de 3.776 metros forma um cenário stunning, impressionante, para aqueles em busca do nossa próxima favorita, selfie favorita ou seu momento instagramável. Os visitantes têm o que eles querem. E em um rápido momento, in just a minute, just in time. Fast forward a few weeks, adiante algumas poucas semanas, até hoje, e a vista se foi. Por que a vista se foi? O que era antes um ponto de vantagem ocupado, né, movimentado, a calçada, agora está atrás de uma tela preta. A barreira é resultado de um coro de reclamações dos locais, que disseram que a vida deles tinha sido disrupted. Eu não consigo traduzir para o português, eu só vou entender que é disrupted. Pelo grupo de turistas que sujavam as ruas e desobedeciam às regras do trânsito local. Pronto, eu já li essas duas, eu já consigo acertar 32. De acordo com os 2 primeiros parágrafos, deixa eu colocar aqui para você. De acordo com... Vem cá, isso. De acordo com os 2 primeiros parágrafos, os moradores de Fuji Kawaguchiko demonstram incômodo, sobretudo com o comportamento de visitantes que violam costumes locais, o que interfere no modo de vida da cidade. Bateu. É isso aí. B. O número crescente de estrangeiros, sim, que buscam abrigo na cidade? Não. Antes reconhecida por seu pacato ritmo do dia a dia. É ainda pacata, mas não é o buscar abrigo. Então a B está fora. C. A postura de turistas jovens, sim, que visitam o Monte Fuji, sim, apenas para tirar selfies e postá-las no Instagram. O incômodo está com a postura dos turistas? Está. Para tirar selfie no Instagram? Não. A postura está porque eles violam os costumes locais, violam as leis de trânsito e interferem no modo de vida da cidade. Para não atrapalhar, é essa. Que mais? Turistas jovens. Não falou nada de jovens aqui. Aí é o preconceito com jovem. Não falou nada de jovem. Letra D. Destruição de espaços históricos? Não. Por excursionistas carregando malas pesadas por todos os lugares? Tá vendo? Se você sabe palavras, poucas palavras, e tenta responder, se perde. Letra E. Decisão governamental de fechar lojas próximas? Nada a ver. E a pontos turísticos e quem paga... Não, nada a ver. Sai, nada a ver. Esquece. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho uma prova para terminar. Vou ler os próximos aqui, ó. 1 e 2, eu já li ali um pedacinho, então vai ficar mais tranquilo para mim. A pitoresca cidade de Fuji Kawaguchiko, pitoresca porque parece que saiu de um quadro de pictos, figura lá no grego, né? Picture. A pitoresca cidade de Fuji Kawaguchiko
tem sentido o impacto do turismo crescente, movimentado, direcionado, comandado pela moeda fraca do Ien e o boom das viagens pós-pandemia. De quando que é o texto? 2024. Ainda a gente está vivendo ainda um pós-pandemia. A tela é uma tentativa desesperada e um sinal da luta do Japão de acomodar os seus muitos visitantes enquanto tenta proteger. A gente tinha lido isso aqui já para acertar a questão do while. Mas se a tela tem a ideia de manter as pessoas distantes, não está fazendo isso ainda. E a gente já leu isso aqui também para responder a questão do disdedication. Eu vou terminar ali, ó. A casa do seu Kazuhiko é do lado oposto da loja de conveniência, ou seja, é na calçada dele que o pessoal juntava. Com o seu famoso sinal azul que diz Lawson. Aqui eu estou falando da loja de conveniência. Eu vejo o Monte Fuji todo dia da minha janela. Então eu não tenho muito a dizer sobre isso. É igual aquele cara que tem uma piscina em casa e nunca entra, né? Realizou o sonho, tem uma piscina em casa, mas nunca entra. Acontece bastante. Tem o Fuji na janela, você se acostuma com tudo. Você se acostuma com coisa boa e você se acostuma com coisa ruim. Ele disse, né, olhando para o vulcão, que chama a atenção dos turistas. Draw tourists from around the world. Draw aqui com a ideia de não de desenhar, tá? De atrair. Eu acho que eu tomo isso por garantido. Take it for granted. Tomo isso por dado, por garantido. Pronto. Podemos responder a questão 31. Qual é a resposta? Qual que é a ideia do texto? Falar do conflito que há entre os turistas e esse ambiente pacato nessa cidade japonesa. Há um conflito porque os turistas se juntam ali e porque descobriram que ali é um bom ponto para olhar o Monte Fuji, deu uma perturbada no pedaço. Letra A. A proposta do texto é defender as medidas que as autoridades japonesas para salvar o país da devastação do meio ambiente. Nada a ver, nada a ver. B. Minimizar os potenciais danos causados na cidade de Fuji Kawaguchi pelos turistas inconsequentes. Minimizar os potenciais danos. Vamos lá. Letra C. Essa é a ideia do texto, minimizar o potencial dano, essa é a ideia da tela, percebeu? Letra C. Report on the installation. Fazer um relatório, né? Avisar, fazer uma notícia, fazer um alerta sobre a instalação de uma tela como uma barreira para impedir os turistas de invadir com o seu comportamento invasivo. Letra C, né? Por que é C e não é a B? Aí, o texto está relatando. O texto não está minimizando os potenciais danos. Letra D. Depict. Eu falei do pictus de figura, né? Descrever, né? Da imagem. Descrever o majestoso Monte Fuji no Japão e a sua popularidade como um ponto turístico. E na letra E, dar conselho em como resolver os constantes conflitos entre os locais e os visitantes na cidade de Fuji Kawaguchi. 31, letra C. Tá aí. O que você percebeu aqui que a gente trabalhou junto nessa prova? Que você tem que saber vocabulário, tem que treinar a leitura, tem uma maneira de fazer isso. Você quer saber, você já sabe o que você tem que fazer, né? Já sabe com quem você tem que falar, não é verdade? Mas está aqui. Para você poder saber fazer a prova, saber se direcionar no texto e não se perder. Para essa leitura ser fluente, ser tranquila e fácil para que você possa garantir essa pontuação na hora da prova. Tá certo? Paro por aqui. Vejo você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.